Olá, boa tarde pessoal. Esse vídeo ele vai dar um suporte para que vocês possam desenvolver a nossa avaliação sobre cultura, tudo bem? E para poder discutir sobre o assunto, para dar esse help na hora de desenvolver a avaliação, eu trouxe um antropólogo francês, né, falecido em 2009. Embora seja antropólogo, filósofo francês, né, ele nasceu na Bélgica, né? O nome dele, não sei se vou pronunciar corretamente, é Lévi-Strauss, né? E o que ocorre? Nós vamos trabalhar a ideia de diversidade cultural a partir do pensamento dele, né, que resumidamente extraído de um dos seus textos que fala de raça e história, que ele vai pegar a cultura e vai construir uma crítica ao evolucionismo. E essa crítica, ela tem como partida, né, mostrar que como foi criada a ideia de etnocentrismo. Por exemplo, é você analisar as outras culturas a partir da sua cultura. Então, assim, tecnicamente falando, todas as culturas analisam a partir da sua cultura. Mas essa ideia de ocidentalizar a situação, por exemplo, você vê a cultura inferior, né? Ou vamos dizer assim, em estágio de desenvolvimento, né? Isso partiu de um parâmetro ocidental, enquanto na antropologia mesmo, o que se estuda da base como cultura, eles mostram que não existe cultura melhor, inferior, né? O que existe são culturas e culturas diferentes, né? Cada cultura tem suas categorias, as suas práticas, as suas técnicas, né? Então, essa ideia de evolucionismo, por exemplo, quando nós olhamos assim uma cultura e partimos de um princípio, se nós percebemos da nossa cultura e colocamos assim que a outra cultura ela é inferior, né, porque ela está em estágio de desenvolvimento. Né? Então, a crítica que Lévi-Strauss ele passa no texto dele é basicamente isso, que essa concepção está errada. Né? Que não existe essa diferenciação de maior, né, e nem pior. Existem apenas culturas e culturas diferentes umas das outras. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que quando vocês, por exemplo, pegam essa base cultural, esse pensamento, da ideia de que como você trabalha as suas categorias. Então, todas as culturas analisam que a outra cultura a partir da sua própria cultura. Então, perceba, ó, todas as outras culturas promovem uma análise cultural a partir da sua própria cultura. Então, o que eu posso estar querendo disso? Analisar sobre categorias, relações, práticas, né? Quando eu percebo que parece que está muito jogada, mas é que para nós entendermos que se você pegar cada critério, como a culinária tem categoria, critério, prática, simbolismo, religião. Categoria, critério, prática, simbolismo e todas elas no seu conjunto, elas promovem essa ideia de construção do processo cultural. Então, o processo relacionado é esse. Então, por exemplo, se eu analiso através de uma concepção, né, a partir do que o antropólogo nos ensina, ele mostra, né, que as culturas analisam umas às outras, né, a partir dessas categorias. Então, voltando, mais uma vez, e a crítica que ele deixa, depois que surgiu a partir do darwinismo, é que as culturas, basicamente, sobretudo no ocidental, ela vai analisar a outra cultura a partir de um grau evolucionista, né? Então, como por exemplo, vou pegar assim, que os espanhóis, quando chegaram aqui e viram os indígenas, então assim, eles vivem dessa forma, mas porque estão no estágio de evolução, então eles podem chegar a se tornar igual à nossa cultura, mas eles estão no estágio evolutivo bem inferior, quando é errado, né? Simplesmente é uma cultura diferenciada. Haja vista que as próprias construções dos povos incas, astecas e maias, né? Ali nós vemos uma complexidade muito grande no contexto, por exemplo, da arquitetura, que envolve astrologia, matemática, medicina, bom, enfim, é só para a gente entender esse processo cultural que é a abordagem, né? Que eu não vou, senão a gente acaba saindo para outro assunto. Mas assim, a ideia é como cultura. Então, por exemplo, se o Ocidente ele parte de uma visão, quando ele enxerga outra cultura e fala essa cultura é inferior, ela está no grau evolutivo, isso é um pensamento de etnocentrismo, né? É um conceito ocidental, que está extremamente errado, né?
E, bom, essa é a ideia que eu estou trazendo para vocês, né, do professor Lévi-Strauss, e eu gostaria, assim, que junto com a aula que foi publicada no Google Classroom, que tem um PPT com um texto, atividades para desenvolver, esse vídeo com todo aquele material, ele é suficiente para que nós possamos desenvolver a nossa prova, tudo bem? Então, muito obrigado, fica aqui meu abraço.